E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes tentando mais uma vez conversar política como adulto. Como é que a gente vai fazer isso? Normalmente, se vocês forem perceber, um debate, uma conversa sobre política começa com fatos ou pessoas, né? A gente comenta que algum fato foi bom, que foi produtivo, ou que alguma pessoa ela não fez uma coisa certa, ou que ela não é uma boa pessoa, a gente não deve levar em conta suas considerações sobre política, ou algum político é ruim e aí vai. A gente faz uma avaliação sobre coisas que aconteceram ou sobre pessoas que atuam na política. Isso é um problema, isso logo gera um problema porque a gente faz essa avaliação com base em certos conceitos. Como a gente não tem clareza conceitual, a gente começa a fazer confusão, né? Dizendo que quem é liberal é de direita, quem é de esquerda é comunista, e aí esses são os mais clássicos, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender esses conceitos com base naquele esquema que eu tinha apresentado no outro vídeo. Então vamos ver o esquema, tá aí. O esquema ali apresenta então diferentes posições políticas com um parâmetro geral, um espectro de posições políticas que vão de uma extrema esquerda autoritária até uma extrema direita autoritária, passando por um centro democrático, na qual esquerda e direita podem ficar próximos num processo de diálogo. A primeira coisa que a gente precisa fazer, olhando esse esquema, é entender a diferença entre esquerda e direita. Várias vezes a gente encontra posições equivocadas sobre isso e na internet não é diferente. Quer dizer, a coisa mais fácil é encontrar, como eu disse, que direita é liberal e esquerda é comunista ou socialista e vai. Isso carrega uma série de dificuldades. Aqui eu vou tentar definir com base em outro conceito que é comum às diferentes posturas de esquerda, o conceito de equidade. E a gente vai tentar definir direita segundo um conceito também que é compartilhado, que é o conceito de produtividade dos indivíduos, né, gerando a maior quantidade de bens e serviços na sociedade. Então, a ideia de que os indivíduos eles devem ser produtivos e incentivados a essa produtividade como uma forma de aumentar a quantidade de coisas produzidas na sociedade e assim dar acesso a esses bens à população. Por outro lado, a esquerda tem a preocupação com essa tal de equidade. Mas o que é equidade? Equidade é uma forma de fazer justiça, de fazer o que é correto, que se contrapõe a uma outra forma de fazer o que é correto, ou fazer justiça, que é a igualdade formal. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que tem pessoas que elas estão em diferentes condições materiais, algumas têm mais, algumas têm menos. Segundo a igualdade, eu vou tentar distribuir os recursos na mesma proporção para todas as pessoas. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou negro, se eu sou branco, não importa. Se é uma pessoa, vai receber uma mesma quantidade de recurso do que outra pessoa. Qual que é o problema, né, da crítica a essa noção de igualdade formal? É que se as pessoas elas são diferentes e estão em posições diferentes e eu trato elas como iguais, eu acabo perpetuando uma diferença. Então vamos ver nesse esqueminha aqui, é muito simples, né? Eu tenho aqueles 3 indivíduos, alguns têm pouco, outros têm médio e outros têm muito, né? Segundo a igualdade formal, se eu tenho 3 recursos, seja lá do que, eu vou distribuir um para o primeiro, um para o A, um para o B e um para o C. Nota que eles vão continuar sendo diferentes. Mas o conceito de equidade é diferente. Ele parte da constatação da diferença da igualdade material, que existe uma desigualdade material, e tenta fazer justiça buscando essa igualdade. Então, vamos pegar aquele exemplo ali. Tem o A, o B e o C. Eu tenho 3 recursos para serem distribuídos. Segundo a equidade, eu vou dar 2 para o A, 1 para o B e nenhum para o C. É claro, voltando aqui, né, que o C vai dizer, cara, isso é uma injustiça, como é que eles receberam mais? Eles foram privilegiados. Mas o fato é que, se eu for considerar o início, que é a situação inicial e final, eu atingi maior igualdade. Tá, mas para que igualdade? Qual o valor da igualdade? Para uma pessoa de esquerda, a igualdade significa que uma pessoa não vai oprimir a outra. É a ideia de que a liberdade ela é violada quando algumas pessoas têm mais do que outras e acabam se prevalecendo do seu maior poder econômico e então também do seu maior poder político. São 2 visões. Uma aposta na equidade como foco, outra aposta na produtividade dos indivíduos da sociedade como sendo o foco mais importante. E dentre esses 2, eu posso ter uma postura de extrema esquerda, fazendo que a força faça valer a equidade, e uma postura de extrema direita, que faça com que a força faça valer a produtividade dos indivíduos. No meio desses 2, eu tenho aquela postura de centro, centro-esquerda, centro-direita. Vamos ver como é que isso aí fica no esquema. Tem lá as 2 extremas e tem o centro. A esquerda ela vai do extremo até o centro e a direita vai do centro até o extremo. Voltando aqui. Isso é importante notar,
porque a gente daí não cai naquela coisa que a política ela tá em um desses lados. A política tem que estar nesses dois. E a partir disso a gente pode começar a conversar sobre política, tendendo ao centro e cuidando com posturas extremas que justificam violências contra a posição contrária. Esse vai ser o nosso primeiro grande parâmetro. Fugir da violência e ir para o diálogo. E a gente vai se aproximando de uma política como adultos. Certo, gente? Beleza? Até o próximo vídeo, a gente vai ver as posições. Forte abraço!